Olá a todos e estamos de volta para o Nós e a Família e vamos começar esta segunda parte com o nosso tema. O nosso tema é integrar e acolher idosos e pessoas portadoras de deficiência e na segunda parte vamos focar-nos nas pessoas portadoras de deficiência. É uma situação sensível. A mãe engravida vai ao médico com milhentas expectativas e sai de lá às vezes destroçada. A sociedade hoje em dia oferece uma resposta rápida a esta situação. Portanto, o bebê é portador de deficiência, se calhar é muito grave, nós temos o aborto disponível. A Igreja abre a porta à vida, dizer não, se calhar o teu filho ou a tua filha terá uma missão especial. Como é balancear esta situação? O Papa fala precisamente isso na Amoris Laetitia no número 47, de uma maneira bonita, porque diz que merece grande admiração uma família que acolhe um filho deficiente. E isto não quer dizer... As histórias são difíceis, quem somos nós para julgar os outros, quem somos nós para julgar... Mas acolher um filho deficiente é de facto um grande sinal, é um sinal de amor, é um sinal de ver para além da evidência. Nós vivemos numa sociedade de imagem, muita da perfeição, da ideia de perfeição. Há pouco falámos dos idosos, também eles sentem esse drama de já não estou bonita, já não tenho as mesmas capacidades, já não estou... Um deficiente é um corte radical com esta imagem, com a imagem da perfeição. Porquê é que uma pessoa tende a rejeitar uma pessoa portadora de deficiência? Desde logo pelo visual, pela dimensão visual do processo, pela imagem, porque não caminha como nós caminhamos, porque não tem eventualmente a beleza que nós temos, é um dos aspectos, não é o único. Depois porque é alguém que a nós parece-nos incapaz em alguma coisa. Qual é a beleza de quem é capaz de acolher uma vida e lhe de dar sentido? Cada caso é um caso, obviamente, haverá situações muito dramáticas, mas é conseguir dar àquela vida o sentido que aquela vida pode ter, que é grande, e não tratar uma pessoa portadora de deficiência como uma pessoa menor, incapaz. Tem a capacidade que tem. Todos nós temos as nossas limitações, eu diria, todos nós temos alguma deficiência, alguma incapacidade. Uns têm mais inteligência, ou têm mais capacidade cognitiva, outros têm menos capacidade cognitiva. Se calhar há algumas pessoas portadoras de deficiência que são, muitas vezes até é sugerido por médicos ou contextos para rejeitar, têm mais capacidade cognitiva do que muitos outros que nasceram saudáveis. E acontece, há muita gente portadora de deficiência que são génios. Basta dizer, um dos génios da física que nós temos no mundo é uma pessoa portadora de deficiência. Portanto, vamos matar todas as pessoas portadoras de deficiência? Vamos matar as pessoas que nos parece que são incapazes? Isso é uma enormidade, quer dizer, é uma coisa... E depois, porquê é que as pessoas com esta deficiência não podem ser integradas? O problema é que a sociedade não recriou, por exemplo, nos contextos mais os nossos, de Portugal em concreto, ainda há poucas respostas mesmo sociais e muito pouco apoio social, apesar de já haver mais do que havia no passado, para a pessoa portadora de deficiência. Porque uma pessoa portadora de deficiência precisa, obviamente, de outros cuidados, de outra presença, de outro tipo de educação, de outro contexto. E isso é muito exigente, imagino que sim. Agora, a Igreja acredita muito mais na vida do que na morte e acredita sempre que, com uma comunidade cristã, com o amor de uma família, que se podem fazer milagres. E há muitos milagres por aí, Nós em Portugal temos a Mafalda, aquela mulher pequenina, muito simpática, julgo que é Mafalda que se chama, e que tem uma força de vida, uma alegria de vida que nos envergonha a todos. Temos o Salvador, temos um conjunto de histórias em Portugal e ao longo do mundo, de pessoas que, diríamos, tecnicamente, se a sociedade pudesse julgar basicamente, ou se calhar os pais até foram aconselhados a abortar ou a colocar fim àquela vida, o que nós iríamos perder de cada uma destas vidas são pessoas geniais que nos envergonham a todos. Exatamente. Que nos envergonham a todos porque têm capacidades que nós não temos, fazem coisas que nós não somos capazes de fazer, têm um humor e um sentido de vida que nós não somos às vezes capazes de ter. Portanto, há uma esperança e eu nisto reforço
o Papa a ideia de que merecem grande admiração estas famílias que são capazes de acolher uma pessoa portadora de deficiência, porque significa que somos capazes de acolher a fragilidade que nos habita, que habita a história. Fácil não é. Imagino muitas famílias que passam muitas dificuldades, depois isso é muito doloroso, há famílias que sofrem imenso, depois não têm lugares onde sejam compensados também. Como é que eu, por exemplo, sou catequista? Na minha turma nunca tive nenhuma criança portadora de deficiência, mas qual deveria ser a postura de uma catequista, de um padre, de alguém dentro da igreja, quanto a integrar uma pessoa deficiente no grupo? Primeira coisa interessante nas comunidades cristãs é se temos obstáculos, desde logo, a pessoas portadoras de deficiência. Temos, às vezes, barreiras arquitetónicas enormes, criticamos a sociedade em geral e não temos rampas de acesso às igrejas. Agora está muito melhor, atenção. De há uns anos a esta parte, nós temos melhorado em muito esse processo. Mas as nossas comunidades cristãs não têm, muitas vezes, um acesso para pessoas portadoras de deficiência ou que tenham que andar em cadeira de rodas. Não há uma casa de banho para uma pessoa portadora de deficiência. Temos as salas de catequese no primeiro andar ou no segundo, se algum for deficiente. Ou temos uma coisa muito boa que é a comunidade cristã agarra nessa pessoa e leva, e muito bem, isso até é simpático e promove um bocado de interação, mas temos alguma dificuldade. O Parlamento não é há muito tempo que tem a possibilidade, ou que só agora, da última legislatura, é que teve um deputado que julgo que andava em cadeira de rodas, o Parlamento português, e foi preciso readaptar. É interessante readaptar aquela casa da democracia para acolher uma pessoa que era portadora de uma deficiência, ou pelo menos tinha uma dificuldade de se deslocar. A Igreja melhorou muito, cresceu, tem muito a fazer sobre a integração da pessoa portadora de deficiência, mas a primeira coisa eu acho que era integrá-lo num grupo de catequese e ensinar os outros a respeitá-lo, e ele também a respeitar os outros, bem entendido. Depois, se houver possibilidade, ele pode ser até uma oportunidade de crescimento. Numa das paróquias onde estive, havia uma pessoa portadora de deficiência e o grupo de catequese sempre foi normal, quer dizer, nem se preocupavam com isso, transportavam, não empurravam na cadeira, ele estava, claro que não apreendia da mesma maneira alguns aspectos, outros até apreendia melhor, portanto, claro que tem um acompanhamento um bocadinho diferente, mas por que não ler uma leitura? Se souber ler, porque é que não pode ler na missa? Porquê? Não chega ao bom. Então, lê da cadeira. Qual é o mal? Portanto, porquê que não pode cantar no coro? Claro que pode cantar. Tem-se toca órgão, toca órgão. Tem-se toca viola e flauta, toca flauta. Portanto, se tem um instrumento, porquê que não toca nada? Só... Está bem. Então vamos ver onde é que o podemos integrar. Porque não no início da Eucaristia a distribuir a folha paroquial. Ou no final dos cânticos, por exemplo. Ou então no final a distribuir o jornal da paróquia. Porque não, sei lá, há tantas coisas que posso fazer, Portanto, há casos e casos. Não se vai colocar uma pessoa destas fora de um grupo de catequese. Faz o seu caminho, vê-se até que ponto é que se pode integrar. Eu tenho uma experiência muito positiva, também cresci com essa experiência, que inclusive é em Fátima, os Silenciosos Operários da Cruz, que fazem, na minha opinião, um trabalho excepcional e absolutamente inovador, porque para mim, por exemplo, foi o primeiro grupo, o primeiro instituto, a primeira congregação, não sei se posso dizer assim, que integra pessoas portadoras de deficiência na própria congregação, Há irmãs, que eu saiba, que são portadoras de deficiência, um determinado, obviamente, nível de deficiência. Mas acho genial, desde logo, que haja uma comunidade onde uma pessoa portadora de deficiência possa participar, porque genericamente seminários, espaços religiosos não acolhem genericamente na sua formação, ou têm alguma dificuldade, vai melhorando, pessoas portadoras de deficiência. Por exemplo, há um caso, não sei se ainda existe, mas penso que sim, está a fazer formação no seminário de Braga, num invisual. O que é muito bonito, poder fazer esse percurso. E haverá outros casos de integração. Direi que não é muito fácil, mas é muito interessante ver esse desafio. E depois, mais importante dos Silenciosos Operários da Cruz, é que eles fazem encontros e retiros para pessoas portadoras de deficiência. E fazem-no por causa da questão espiritual. Eu isso nunca tinha pensado. Ou seja,
Uma coisa é nós fazermos encontros, pronto, para até aliviar a família. Não, mas estas pessoas também têm uma dimensão espiritual, precisam de ajuda espiritual. Também gostam de rezar, precisam de ajuda a ensiná-los a rezar. Então, fazer um acampamento ou uma semana de formação para que eles possam fazer também eles experiências de Deus. Acho genial. Isso é uma coisa que estamos ainda muito longe de estender a todos. E isso sim é uma pena. Eu participei nas férias de verão dos Silenciosos Operários da Cruz e há um momento muito alto que é o momento da adoração e da Eucaristia, em que nós deixamos as crianças, não é, irem lá pertinho do ostensório e estar perto de Jesus. E é fantástico ver a curiosidade delas de perceber o que é que se está a passar e elas todas muito caladas, como se percebessem que está ali alguém, é um momento importante, está ali alguém importante, e ficam ali calmas, caladas, quietas, a olhar e a perceber o que é que se passa. E cada uma tem a oportunidade de chegar um bocadinho mais perto de Jesus e é fantástico, é fenomenal. E ao mesmo tempo brincamos com eles e tentamos fazer a caminhada com eles, uma caminhada espiritual com eles, de oração, de fazer a caminhada pelos pastorinhos, falarmos todos juntos dos pastorinhos. E é interessante como isto é tudo feito a partir de voluntariado e é interessante como somos todos muito rápidos a adaptar-nos à realidade de cada um. Eu fui num ano em particular em que, na minha semana, portanto é feito por semanas, na minha semana poucos falavam. Existiam apenas 2 ou 3 que falavam. Portanto, eu lembro-me que dava por mim estava a falar para eles e falava para eles, por eles, portanto falávamos todos juntos, eu a falar sozinha, e eles a olhar para mim, a abanar com a cabeça e tudo mais. Mas é revigorante, e também perceber que, também já falamos anteriormente, que os nossos queixumes são tão pequeninos em comparação àquelas crianças que nunca tiveram outra hipótese, nunca lhes foi dada outra chance e que crescem neste ambiente, mas que se eu puder dar um bocadinho de mim claro. e esticar a mão, se eu puder espiritualmente acompanhar, que o farei. Claro que sim, é muito interessante. E acho também que nós podemos olhar, o meu mundo, quando eu nasci, tinha um cenário, foi nesse que eu cresci e foi aí que eu tentei crescer e viver a minha fé, a minha vivência da relação. O deles nasceu noutro cenário. Porquê é que eu vou estar aqui a comparar o meu com o deles necessariamente? Não, o deles é aquele, é tentar ajudá-los a viver dentro daquele cenário e serem felizes e realizados naquele cenário. A lidar com a questão da afetividade, da sexualidade, que é muito complicada, da sexualidade, a afetividade nas pessoas portadoras de deficiência, a respeitá-los por aí também. Porque nós tendemos a minorar. Eu colaboro com uma instituição, que é a Casa de Condeixa, das Irmãs Hospitaleiras, trabalham com mulheres, sobretudo, portadoras de alguma deficiência mental e é muito impressionante a qualidade do trabalho delas, a dedicação do trabalho delas, a dedicação dos técnicos que trabalham naquela casa. É muito impressionante porque dignificar uma pessoa, independentemente das capacidades dela, é um grande milagre e que deve ser reconhecido, sim. Sim, é uma aventura interessante este mundo. E há uma dúvida que me fica aqui, que é como é que dentro da Igreja se consegue ajudar a discernir a vocação destas pessoas? Como nós falamos nos Silenciosos Operários da Cruz, irmãs portadoras de deficiência. Como é que é possível ajudar? Tem a ver também com o que falamos quando falamos de deficiência, obviamente. Tem a ver com as capacidades não só cognitivas, também para a decisão, tem a ver com vários aspectos. Em todo o caso, há muitas pessoas portadoras de deficiência que têm uma capacidade mais do que suficiente e bastante para poder discernir um processo vocacional. E alguns deles muito mais do que outros que nós diríamos que são pessoas que têm essa deficiência. É muito interessante, mesmo estes paradigmas normal, anormal, o que é isso? Onde é que há muita anormalidade na normalidade, há muita normalidade na anormalidade? O mundo é muito mais bonito porque é esbatido. Quem é que é aqui o normal, o anormal, que são palavras muito até agressivas, aplicadas a alguém, quando a aplicamos a alguém? O que é uma pessoa, o que é uma deficiência, o que é que não é uma deficiência? A capacidade... Há pessoas que parecem altamente, diríamos, capazes de discernir, diríamos, nos padrões então ditos da sociedade, uma pessoa normal,
e depois tem o trauma ou tem vivências escondidas ou de bastante anormalidade, de bastante violência, de bastante... e por isso é muito mais bonito, é mais complexo e mais bonito. Portanto, como é que a Igreja faz? A Igreja tem os seus passos de discernimento. Por exemplo, se uma pessoa portadora de deficiência viesse falar comigo, eu tentaria perceber se a deficiência era impossibilitadora de, por exemplo, fazer um discernimento vocacional que pudesse ser ou de matrimónio ou de consagração, veria isso. Depois, dentro do matrimónio ou da consagração, iria ver se do matrimónio fosse disso que se tratasse, de facto, se ele consegue fazer esse caminho com alguém, quem. Depois, se fosse de consagração, em que lugar, como? A deficiência tem a ver com o contexto que impede de ser um padre diocesano? Sim, porquê? Em contexto, sim, não, muitas vezes não. Ok. Então, ou então um religioso, mas que religioso? Há muitos lugares, há muitos lugares. Se houver capacidade de fazer um percurso, um itinerário, a Igreja deve fazer um discernimento como faz com outra pessoa. Falamos de famílias, estamos a falar agora de discernimento vocacional e eu lembrei-me a minha tia portadora de síndrome de Down e eu cresci com ela. Portanto, sempre cresci com a diferença. Para mim, era natural, a minha tia sempre foi assim. E isso ajudou-me muito na infância e até mesmo na adaptação a dificuldades de ter uma tia que era portadora de síndrome de Down e que facilitou muita coisa na minha vida até. Muitas pessoas acham, um peso, uma dificuldade. Não. Para a minha avó era fantástico, porque a minha avó estava a fazer o almoço ou o jantar e eu passava a vida a vezes animados com a minha tia. Portanto, acho também que pode haver aqui uma abertura, como falamos da criatividade no idoso, da criatividade também para estas pessoas portadoras de deficiência, que até têm capacidades e podem ser também elas voluntárias nas atividades da Igreja, diria eu. Sim, sim. Voltamos às mesmas questões, que é, eu acho que nós erramos quando não olhamos, quando à partida não contamos com uma pessoa. Temos que contar sempre com uma pessoa. Depois temos que perceber o que é que esta pessoa pode dar, no sentido, o que é que ela quer fazer, o que é que ela pode fazer. Mas é preocupante quando nós dizemos, estas pessoas não são capazes. Ou estas pessoas são um bocado inúteis para a nossa comunidade, não consegue integrar. Claro que há trabalhos que nunca vai conseguir integrar, óbvio. Mas há outros que podem integrar melhor do que ninguém, óbvio. Então, também é um lugar de educação, ou seja, uma pessoa desta é uma oportunidade educativa fabulosa. Claro que não a podemos instrumentalizar, mas quando nós temos na nossa família uma experiência de uma pessoa portadora de deficiência, nós crescemos para a abertura à diferença, para a capacidade do respeito, para a percepção da beleza, do quanto esta pessoa nos ajuda a crescer, para a nossa própria criatividade. É logo de estimular desde pequenos a trabalharmos com pessoas diferentes ou a interagir com pessoas diferentes. E depois, parece que só mais tarde é que as pessoas nos vão dizendo este nosso familiar tem esta doença ou tem esta dificuldade. Porque para nós, quando Sempre somos foi pequenos, assim. é a tia, é a irmã, é o irmão, é o pai, é a mãe. Depois as pessoas é que atribuem logo, pronto, olha, mas tens de ter cuidado, porque... Sim, mas somos mais nós a estabelecer as fronteiras e as barreiras do que as crianças nascem numa relação. E é dessa relação que depois vão construir. Claro que uns percebem que há uma interação, com outros há outro tipo de interação. Agora, uma pessoa portadora de deficiência é desde logo uma oportunidade para nós crescermos na diferença. Depois no respeito pela diferença. Depois de estimular a nossa criatividade para, com eles, construirmos de maneira diferente a realidade. E depois é também um sinal de que nós podemos aprender, às vezes, a dar muito mais valor àquilo que temos e somos, e que, infelizmente, damos muito pouco valor a isso, quando, diante de pessoas com tantas dificuldades, elas nos dão uma lição de vida. E nós pensamos, se esta pessoa que tem estas dificuldades, tem estes limites, e fazem tanto, quem sou eu, que à partida diria, sou uma pessoa que tem tantas capacidades, e afinal, ando aqui triste, desanimado, a vida não faz sentido, talvez... Eu acho que isso é uma pedrada no charco, é uma boa, é quase como Deus a dizer, acorda, Sim. acorda, aproveita as oportunidades da vida para acordar, para dares valor ao que és, ao que tens, ao modo como te podes relacionar. Padre Nuno, muito obrigado. Já estamos a chegar ao fim do programa. Obrigado. E deixo novamente um desafio para casa de
sabermos olhar a diferença com amor, carinho e, acima de tudo, que aprendamos com os nossos irmãos portadores de deficiência que têm muito para nos ensinar. Até à próxima!